Olá, boa noite! Começando mais uma live pontualmente às 8 da noite do nosso grupinho de estudos amado Tools for Life, onde a gente está lendo esse livro aqui, poderosíssimo, O Quinto Compromisso, um guia prático para o autodomínio. Olha que maravilha! Tem alguém aí? O pessoal tá chegando? Gente, hoje estamos em clima de comemoração. Foi aniversário da Kel ontem, já vou até chamar ela aqui para todo mundo dar parabéns. A Toti, ela sempre faz os prints de vocês, tá? Porque às vezes a gente tá falando, não consegue ler ao mesmo tempo, a gente lê um pouquinho, principalmente no final, as mensagens de vocês, mas podem mandar recadinhos aí pra nossa Kel, maravilhosa, porque ela merece tudo de incrível nessa vida. Ela é demais, ela ajuda muitas pessoas, ela ainda não tá por aqui, por isso que eu tô contando histórias. Ontem, por exemplo, ela fez uma festinha, né, na casa dela, todo mundo falando o quanto que ela é importante nas nossas vidas, principalmente para trazer o chamado espiritual, sabe? Ela fez isso comigo na minha adolescência, ela fez isso com um amigo nosso que estava lá ontem falando, com várias outras amigas que inclusive têm mais ou menos essa pegada de busca de espiritualidade. Então aqui que a gente questione a nossa vida, que a gente busque o que a gente é de verdade através da nossa espiritualidade, né? Agora ela entrou, então todo mundo dá parabéns, tá, gente? Oh, Kelzinha! Parabéns de novo! Obrigada, obrigada. Eu ouvi sim você falando. Tudo bem? Obrigada. Estou muito feliz, gente. Botei aqui, ó, de um jeito que vocês peguem a energia das flores que eu recebi ontem, né? Já que a gente ainda está meio que comemorando, em clima de comemoração. E muito feliz de estar aqui com vocês, né? Fazendo o que eu mais amo, que são nossas lives. Então não deixa de ser um presente de aniversário também, né? Muitas flores e muito amor, muitas amizades verdadeiras. Estava um clima muito gostoso na sua festa ontem, justamente como você semeia, né? Você planta essas sementes. Então, foi uma festinha muito gostosa. Você rodeada de amor, foi muito legal de ver. E acaba que todos nós ficamos rodeados desse mesmo amor, desse mesmo carinho. Você é demais, irmãzinha. Tenho muito orgulho de ser sua irmã. Ai, que bom, fofinha. Também te amo muito ser sua irmã e tô adorando estar aqui, gente, na comunidade Tools, né? Ainda nessa energia, É. porque vocês também são demais, então é muito bom. Estamos aqui em clima de festinha ainda, né, Liu? Total, e caiu perfeito, né? Porque se fosse ontem que você estava na correria de preparar tudo, então hoje foi perfeito. A gente já comemorou, a gente continua a comemoração essa semana, porque tem que comemorar bastante, gente. A vida a gente tem que viver, a gente tem que comemorar, a gente tem que estar com os amigos, a gente tem que se abraçar, sentar para falar bobagem, sentar para falar coisas importantes, a gente tem que viver. Às vezes a gente tem essa tendência, falo até por mim mesma, né? Que tomo florais para socializar e tudo mais. Porque às vezes a gente tem a tendência de ficar muito no nosso mundinho, que é gostoso, é muito bom saber ficar no seu mundinho também. Tem gente que tem o oposto, tem dificuldade de ficar no seu mundinho. Mas esse equilíbrio é fundamental, é igual um pulmão, né? A gente respira, traz para dentro o que está fora e traz de dentro para fora também. Então é uma troca, a gente pega de fora o que está ali, todas as coisas maravilhosas com as pessoas, com o mundo, e a gente pega o que está dentro e dá para o mundo também. É uma troca necessária e muito bonita que a nossa própria respiração vem trazer de aprendizado para a gente, né? Exatamente. Eu também vou dar o exemplo aqui dos nossos florzinhos, ó. Tem um nome, gente, tem que tomar. Isso aqui é tudo na vida, é terapia, assim, express, né? É sintonia, Maravilhoso. conexão com o seu eu, o assunto que a gente está falando, né? Conexão com a Maravilhoso. sua alma, com o seu eu autêntico, assim, na veia. Maravilhoso. Gente, desculpa, Tá. agora eu acalmei aqui, tá? Estabilizei a imagem, porque eu tô numa correria danada. Eu só tô aqui porque realmente é muito importante estar com vocês, porque eu não vou nem gastar o tempo aqui, mas vocês não têm noção da maratona que eu tô. Então, eu já quero agradecer muito, tá? Por todas as mensagens. Eu não consegui acabar de responder, mas hoje era aniversário de uma vozinha minha adotiva, uma família muito querida, que é a minha segunda família. Então, assim, eu emendei, sabe, mil coisas. E tá Enfim.
Estou numa Linda. correria danada, Tá mas estou linda. respondendo aos Tá poucos. linda, nem Muito parece que tá obrigada. nessa correria. Depois manda as fotos da festa que eu não vi até hoje também, Nem, porque ela tá na correria mesmo, gente. é, Eu pedi para nem todo mundo consegui escrever postar. mensagens para você de parabéns. A Toti vai printar, nossa Toti querida, vai Ah, printar e depois você lê, porque tá um monte, tá chovendo de mensagem aqui para você. Você é muito querida. e Totizinha também me mandou mensagem. Eu não consegui responder ainda, gente, mas com certeza eu estou aqui, ó, recebendo esse amor e aos pouquinhos eu vou respondendo, Não, tá? a gente Bom, vamos lá. entende. A gente entende, porque, gente, dia do aniversário tem que dar um crédito para a pessoa responder, porque é assim mesmo, né? O WhatsApp bomba, tudo bomba. Mas é muito Ainda bom mais que eu porque emendei com eventos, né? você ser aniversariante pode tudo, tá tudo certo. Isso mesmo. Bora para o nosso estudo, então. Parabéns, Kelzinha. Muito legal comemorar aqui na nossa Muito comunidade, onde tem mais obrigada. amor para você sentir. Obrigada, tô muito feliz, gente, muito feliz. Tô começando meu novo ciclo, ó, com o pé direito, né? É isso Fazendo aí. tudo. É isso aí. Muito obrigada. Então, e esse capítulo é bem interessante, né? Eu estava numa ansiedade danada na primeira tensão, para a gente entrar na segunda tensão, que é onde a gente entra na guerra, né? A gente trava a guerra contra as mentiras que nos foram contadas e que imprimiram na nossa página em branco que a gente era quando nascemos. E agora eu estou na ansiedade para entrar no 3, na terceira tensão, porque é dos mestres, porque esse livro tá parecendo assim, Netflix, sabe? Que o último capítulo te deixa com muita vontade de já ler o próximo. Eu já comecei até um pouquinho, falei, não, para, concentra nesse. Porque é muito gostoso esse caminhozinho que ele traçou, né? Da primeira tensão, recapitulando aqui um pouquinho que a gente falou na live anterior, a primeira atenção é quando a gente é vítima, a gente não tem consciência ainda. A gente simplesmente imprimiram na gente todo o conhecimento, né, daí do mundo, todas as experiências passadas, ou seja, que os outros viveram, todas as opiniões que os outros têm sobre a vida, sobre, de acordo com suas próprias vivências, experiências. Então eles jogam aquilo na gente. E a gente, principalmente quando a gente dá autoridade para aquelas pessoas, né, ou essa autoridade é implícita, nossos pais, nossos criadores, nossos professores, essas pessoas têm um peso maior quando eles dão opinião. Então, eles vão passando para a gente as opiniões deles, as experiências deles, e a gente vai tomando aquelas coisas como verdades. Até que um dia a gente fica grande, graças a Deus, a gente pode ter a opção, que é opcional, você trazer para a consciência e resolver travar uma guerra contra essas coisas, que significa, metaforicamente, questionar essas coisas. Será que aquilo que me foi dito é realmente verdade? Será que aquilo é uma verdade absoluta? Será que faz mesmo sentido? Será que isso não é a visão de uma pessoa que viveu assim, assim, assado? Será que isso não é uma consequência de uma outra história que não é a minha? Então, esses questionamentos é exatamente onde a gente está agora, na segunda visão, na guerra contra essas mentiras. Ele é bem radicalzão, né? Guerra contra as mentiras e tal. Mas não deixa de ser realmente, porque eu estou falando isso agora porque eu já passei por esse processo. Na época foi uma guerra mesmo. Agora já está mais brando, já desmistifiquei várias mentiras, já desmoronou vários castelinhos, já desmoronaram. Enfim, eu já tirei o óculos cor-de-rosa daquelas mentiras, daquelas ilusões. Então, mas na época realmente tinha esse radicalismo, né? Esse teor radical de ser assim um insight gigantesco de você ressignificar tudo. Você fala, caraca, meu Deus, não era nada disso. Dá até, você fica um pouco sem chão e você tem que se redescobrir. É igual quando você termina um namoro muito longo, ou igual quando você sai da casa dos seus pais, e aí você tem seu próprio mundo, você pode fazer o que você quiser. Aí você fala, mas o que eu gosto de fazer? Porque antes eu era obrigada a fazer tais coisas. Agora eu posso fazer o que quiser. Aí você começa a fazer o que você quiser. Aí você começa a ver as consequências das suas escolhas. Fala, ih, fiz isso, não foi bom, não. Fiz aquilo, foi bonzão. Então vou repetir. E aí você vai criando o seu novo castelinho, né? Então é mais ou menos esse momento que a gente está. Vou deixar a Kel comentar um pouquinho. E assim, exatamente essa guerra, né, gente, é pra gente voltar a ser o nosso eu autêntico. Então, assim, se rebelar contra tudo isso que vem sendo imposto, e é o que ele diz, né? É muito mais fácil a gente ser quem a gente veio ser do que ficar atendendo a esses modelos externos. Então, assim, isso é muito fascinante, porque essa é a guerra mais importante de todas, né? É o que ele fala, não é uma guerra contra pessoas, contra situações externas. É uma guerra que, em primeiro lugar, começa no interior das nossas próprias mentes. Então, assim, isso é
fundamental, né, gente? É ali que a gente começa realmente a refletir sobre como retomar de volta para nós esse poder da liberdade pessoal, né? De podermos voltar a ser quem a gente veio ser, quem a gente já é, E é a né? grande verdade. Aí eu fiquei pensando, ele repete isso várias vezes nesse capítulo, né? Que esse ser autêntico que a gente busca nessa segunda atenção, a gente busca descobrir esse nosso castelinho real, né? Isso, ele repete várias vezes, eu fiquei pensando, caramba, ele falou que isso é o amor, isso é a verdade. Eu falei, mas por que isso é verdade? Aí eu pensei, porque é óbvio, você não ser o que é natural para você, o que você é, que significa você ser e fazer o que você quiser, não o que foi imposto a você, você ser isso é simplesmente natural, ou seja, é simplesmente verdadeiro. Porque o oposto, você não fazer isso, é você tentar ser alguém que você não é ou tentar fazer o que você não quer. E Uhum. aí, o que que é a mentira? Que é óbvio que É. é você tentar ser o que você não é, você tem que fazer coisas que você não quer. Então, o que que sobra quando você simplesmente é o que você é e faz o que você quer? A verdade. Aí você descobre o seu castelinho e fala, gente, minha verdade é essa. Aí eu lembro lá do outro livro, quando ele fala do brilho do olhar da criança, aquilo que te faz Uhum. se sentir como criança. Aí eu falo, caramba, para a gente descobrir o que que a gente é, a gente tem que ver essas coisas que fazem a gente brilhar. Essas coisas que Uhum. fazem o tempo passar sem a gente perceber, essas pessoas que estão do nosso lado, que fazem a gente brilhar, reluzir, crescer, se sentir ampliado, e não o contrário, que a gente falou disso também, que às vezes a gente se sente sugado, diminuído. As atividades, os livros, as pessoas que a gente segue. Você começa a descobrir o que, que te faz brilhar. Aquilo que te faz brilhar e se sentir como criança, vivo, né? Como criança, assim, muito, muito feliz. Sua almofada tá mexendo, é o Beninho ali atrás. Eu tava rindo aqui, falei, gente, o João deve estar rindo lá. Então, isso você vai descobrindo, né? Dependendo do momento que cada um aqui que está nos assistindo está passando, ou já descobriram, estão só relembrando, que é importante, que muitas vezes a gente vai indo no automático e vai perdendo a autenticidade do nosso castelinho, fazendo o castelinho igual dos outros, né? Ou você vai fazer essa investigação. Você vai fazer essa. Qual era aquela palavra que eu não lembrava aquela vez? Essa. É, não era inquérito. Não, Inquérito, não. é uma palavra que lembra coisa de advogado. Agora esqueci de novo, droga. Você Mas vai é uma fazer lista. uma É uma lista. varredura, você vai fazer uma investigação. Eu vou chamar de investigação, porque é algo parecido. Você vai fazer uma investigação e analisar e pensar com seus botões mesmo. Eu lembro que na minha adolescência eu ficava muito, eu adoro rede, né? Eu ficava deitada assim na rede, refletindo sobre essas coisas. É inventário, boa, gente, era um inventário, é isso Estão mesmo. atentos, gostei de ver, estão atentos. Gostei de ver também. Olha lá, até a Boa. mamãe, ó, inventário. É, gostei. Então, é muito linda essa jornada, é muito lindo esse momento, que é o encontro de você com você mesmo. Eu odeio lavar louça, né? Eu adoro arrumar casa, eu gosto de fazer outras coisas, forrar a cama, eu faço com o maior cuidado, eu gosto de deixar assim, igual loja e tal. Agora, lavar louça, todo mundo que me conhece bem sabe que eu odeio. E aí, um dia, a mamãe chegou lá em casa e falou assim: Ué, que estranho, eu tava lavando louça, tinha, sei lá, 17 anos por aí. Eu tava lavando louça e cantando. Tava muito feliz. Aí ela falou: Você tá apaixonada? Né? Porque adolescente, quando tá assim, só pode estar apaixonada, né? E eu não tava apaixonada. Eu tava lendo a Profecia Celestina e tendo esses insights e me descobrindo e entendendo o mundo pela primeira vez com os meus próprios olhos. Acho que eu era mais nova até, acho que eu tinha uns 15, 16, sei lá. Sabe quando vira uma chavinha, e você começa a ver as coisas de um jeito diferente do que te foi mostrado? Claro que nossos pais, eles dão o melhor deles para mostrar o melhor mundo e também com todos os receios deles para prevenir a gente, para proteger a gente. Então a gente vai vendo o mundo muito pelos olhos dos nossos pais, mas tem uma hora que independente do que te foi mostrado pelos seus pais, você começa a ver pelos seus próprios olhos, começa a sentir a vida. E é ali que a gente encontra a nossa verdade, porque eu estava tentando trazer para a praticidade isso que é muito poético, né? Quando você é o que você é, você encontra a verdade. E essa verdade é o amor verdadeiro, é o que ele diz. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que para trazer para a prática é essa reflexão, né, Kel?
Mas assim, eu fico pensando que isso faz muito sentido, essa questão do amor, né? Que quando a gente está sendo o nosso eu autêntico, que é um gesto de amor, porque realmente você está amando a si mesmo, você está honrando a sua unicidade, né? O fato de você ser único, de você ser especial, que cada um tem uma luz única, né? Cada um tem uma identidade. Você está também amando os outros porque você está dando o mais autêntico, né? O verdadeiro em você. Você está sendo transparente. Você está compartilhando assim do que realmente faz sentido para você lá no íntimo do seu ser. Então você acaba sendo uma pessoa melhor, fazendo trocas melhores, né? É tudo mais verdadeiro realmente. Então acho que faz muito sentido isso, né? O fato de quanto mais autêntico, mais nós estamos compartilhando amor, né? E ele fala também para a gente não perder tempo, né? Uhum. Na verdade, também eu vi um TED Talk, eu acho até que eu nem tenho certeza se ele fala nesse capítulo, mas cabe aqui, que a gente às vezes deixa para o fim da vida, sabe? Aqueles velhinhos que não ligam mais para nada, falam palavrão, andam de moto, fazem o que querem, não sei o que, falam, agora eu vou ver a vida como eu sempre quis. E aí, por que fazer isso só lá na frente, né? Vamos fazer isso agora, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. A gente veio aqui para isso. E aí ele reitera, ele firma muito isso de a gente não veio aqui para satisfazer a opinião dos outros. A gente não veio aqui para que todo mundo concorde com a gente. É claro que a gente tem convenções sociais, a gente tem que seguir algumas regras, isso é óbvio, né? Mas o que a gente escolhe ser, fazer e como se comportar, assim, dentro desse limite possível, né? Que, como a gente já falou, não dá para sair por aí sendo um animal selvagem. Mas, porque as consequências não vão ser boas. Mas dentro disso, a gente se libertar dessa expectativa do outro, desses símbolos. Ele diz um ponto aqui que eu achei interessante sobre o passado. Você leu isso? Ele fala que a gente fica carregando como se fosse um cadáver. O passado é como se fosse um cadáver. Eu lembro que o Osho falava que o passado são penduricalhos mortos que a gente fica carregando. E aí o autor aqui nesse livro ele fala, a gente carrega como se fosse um cadáver muito pesado e fedorento e que a gente divide com quem a gente ama. Porque toda vez que a gente. Muitas pessoas vivem com essa questão do passado entranhada, né? E relembrando, e reforçando aquela sinapse. E a gente divide com quem a gente ama, porque toda vez que a gente traz o passado para o presente, a gente está revivendo aquelas experiências. E aí ele diz que a gente é o único ser que se pune diversas vezes pelo mesmo erro. E que a justiça nem preciso ler essa parte que eu decorei, assim, eu achei muito, muito forte. A justiça é você pagar uma vez pelo erro que cometeu. Você foi lá, errou, pagou, acabou. Aí a gente Uhum. fica lá, se punindo, se julgando, se punindo, se julgando, diversas vezes, às vezes uma vida inteira. Passou, gente, passou, deixa pra lá. Vamos viver o presente. Vamos dar o peso real para as coisas, né? A gente erra, a gente faz um monte de besteira, mas a gente vai lá, conserta, faz o que é possível, provavelmente vai viver uma consequência e aí depois acabou, vira para frente, né? Bola para frente, vida que segue. Ele fala uma frase aqui nessa parte que ele fala: este exato instante é a única verdade em que você vive, em que você realmente vive, né? É exato instante, esse exato instante. O que quer que tenha acontecido no seu passado pertence à realidade virtual. E isso já se foi, né? A gente tem que deixar isso ir realmente, porque senão é o que você falou, a gente fica revivendo aquilo e reativando, colocando energia naquilo de novo. Então, por isso que a guerra, quando ele fala, é essa guerra contra nós mesmos, né, em primeiro lugar, contra esse tirano dentro de nós que fica fazendo esse julgamento, que é o que ele diz aqui, fica punindo a gente, fica revisitando aquele lugar de punição, de julgamento, de desamor contra nós mesmos, né, que não tem necessidade de ser assim. Então, como a gente está falando muito dessa questão de ser autêntico, o quanto é mais fácil, o quanto a gente fica muito mais livre, né? Então a gente tem que começar realmente já se policiando de não fazer isso, de realmente se dar esse perdão. Ele fala da importância do perdão, que é a única maneira da gente realmente se libertar desses pesos que a gente fica carregando sem necessidade. Então, assim, isso me faz até lembrar, né, das sete leis espirituais do Deepak Chopra, né? A gente já Que a comentou gente aqui. leu aqui. Exato, que a gente
gente estudou e a gente já até comentou, né? Porque a gente vai fazendo os links, né? Entre a É, profecia, entre as sete leis espirituais, porque tá tudo ali, né? interligado. Interligado. Dr. Joe E, Dispenza, exato, quando ele fala da lei do mínimo esforço, lembra? Então, lembro. assim, a gente ser realmente quem a gente é, né? Que Mandorinha veio ser exatamente Mandorinha, ela não tem que ficar ali, que ele fala também essa questão da comparação com os outros, né? Ficar se punindo, se comparando com os outros. Ela não fica assim, ah, eu queria ser uma tartaruga. Ela simplesmente veio ser Andorinha, ela tá feliz da vida sendo uma Andorinha. Então, assim, o quanto a gente tem que se inspirar nesses exemplos que a natureza nos dá, né? E refletir exatamente qual é, o que são as atividades, quais são as coisas que a gente mais se sente conectado com a gente mesmo, que mais nos levam a nos sentir identificados, que você fica assim, nossa, que você faz sem esforço, né? Dá Igual aquela quando passa um alegria, pano né? tá lá sem esforço. Exatamente, que é aquela alegria de você sentir que você está fazendo o que você veio fazer, o que é da sua natureza. Então, buscar mais disso e ir se dando conta, né, desses aspectos em si mesmo. Se observar, né? Porque eu comecei a fazer isso com os amigos, já tem tempo. Ih, passei uma peneira fina. Observar como é que você fica quando você está com um determinado amigo. Como você volta Uhum. para casa. Namorado também serve, hein, gente? Entendeu? Sim. Pai, mãe, todo mundo. Observa como você volta para casa depois de estar com determinada pessoa, depois de fazer determinada atividade, malhar, por exemplo. Nossa, eu sempre volto radiante, yoga. Eu falo, meu Deus, eu nunca mais vou faltar, sabe? Então, a gente tem que se auto-observar para ir filtrando, para ir trazendo para a nossa vida essa nossa verdade, essa nossa autenticidade. É assim que eu acho que a gente vai descobrindo, né? E ele falou Uhum. que a gente fala, ah, alguém tem que me salvar, porque a gente se vê ali escravo das palavras, desses símbolos, fala, Deus vai me salvar. Óbvio, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, sou super, super espiritualista nesse sentido, assim. Mas, nesse momento, quem salva é a gente mesmo. Claro que Deus dá aquele impulso, né? Eu acredito que tudo que a gente pede, a gente ganha um impulso para que então a gente possa fazer, para que então a gente possa resolver, para que então apareçam as oportunidades para a gente fazer. Não pode só pedir e ficar esperando, né? A gente tem que agir. Então, ele diz que como essa guerra e esses símbolos, essas mentiras, tudo que foi impresso na gente está dentro da gente, ninguém pode te ajudar a mudar. Claro que tem ferramentas, tem o Tools, que são ferramentas, tem terapia, que está aí, a Kel, tem os florais, que está aí, a Kel também ajuda. Isso tudo é ferramenta, mas a gente tem que querer, a gente tem que botar essa intenção. Aí ele Mas até fala, na terapia, é assim, né? Qualquer terapia que você faça, qualquer caminho, sempre tem a questão da autorresponsabilidade. Aqui ele fala, a gente dá as ferramentas, né? Essas filosofias trazem as ferramentas, nos abrem os olhos, nos trazem a conscientização, nos fazem realmente praticar a questão o hábito de se questionar, de confrontar essas crenças, de confrontar esse tirano dentro de nós mesmos. Todo esse mundo, esse sistema de crenças, né? Esse livro da lei. Mas, assim, na verdade, a gente que vai praticar. Então, uhum, não adianta só a gente aqui falar, ou você está fazendo uma terapia, ou pedir ajuda para um caminho espiritual, né? Rezar para sei lá quem que faça sentido para você. Porque a gente não pode ajudar aquele que não se permite ser ajudado. Então, assim, sempre tem que partir de dentro de nós esse passo, mesmo de pedir ajuda, né? De pedir ajuda já é o primeiro passo, mas também depois a gente precisa se permitir ser ajudado, porque ele diz, né? Você é que vai ter de se salvar. Então, exato. assim, você escreve a sua história. E ele fala, e você não quer escrevê-la contra si próprio. Isso eu achei muito legal. A gente precisa É, refletir sobre isso, né? Por que eu estou escrevendo contra mim próprio? Gente, eu tenho que ser minha melhor amiga, é. né? Várias vezes eu pergunto isso na terapia, a pessoa tá lá se julgando, eu falo, nossa, não acha que você talvez esteja sendo muito dura consigo mesmo e tal? O que você falaria para sua melhor amiga, uma pessoa que você ama, assim, que tá te falando isso? O que você falaria? Né? Que, ai, tive tal recaída, de novo fiz aquele comportamento X que ela tá lutando contra, né? Ou de novo, sei lá o quê, não consegui tal coisa. Aí a pessoa, eu falaria, o que você, né, diria? Será que você estaria falando assim, nossa, que horror você, né? Então a gente precisa lembrar de ser os nossos melhores amigos de nós mesmos. Exato. E aí ele fala até de Jesus, que fala pra gente perdoar e amar o próximo. Aí a gente fala, Uhum. não, não, não vou perdoar, não, não vou amar ninguém também. É. Tipo,
A grosso É. modo, a gente continua com o nosso veneno emocional. Tipo, não consigo perdoar essa pessoa, não consigo me perdoar, também não vou amar aquele ali que eu não gosto. A gente continua fazendo isso tantas vezes. E aí, isso gera uma fábrica de emoções que a gente tem dentro da gente. Então, esse veneno emocional gera orgulho, gera raiva, gera inveja, gera ódio, gera todas as coisas ruins. E ele dá uma dica muito boa, né? Que ele fala que Jesus já deu as dicas. Ele dá as dicas aqui no livro de ser impecável com a palavra, não levar para o pessoal, não tirar conclusões, dar o melhor de si, ser cético, mas escutar, enfim. Ele dá todas essas dicas para gente que a gente está esmiuçando. Mas ele fala que a palavra e a consciência, ele enfatiza muito essas duas coisas. Que a palavra impecável é como se fosse a base de tudo, porque se você usa a sua palavra de forma impecável, como é que você vai se julgar, se culpar, se punir, por exemplo? Porque se você está fazendo tudo direitinho, está falando tudo direitinho, está entendendo tudo direitinho, está criando esse seu castelinho autêntico, aí como é que você vai se culpar? Ele diz que através da palavra a gente pode construir tanto um paraíso quanto um inferno, tanto um sonho bom quanto um pesadelo. E que é óbvio que todo mundo vai querer criar um paraíso, que é gostoso, é agradável, todo mundo vai querer ir para essa direção. E que quando a gente cria esse paraíso, a gente se sente bem. Quando a gente se sente bem, a gente encontra o nosso eu autêntico. Porque aí é isso que a gente estava falando. A gente vai vendo o que faz a gente brilhar, o que faz a gente se sentir bem. Então, ele enfatizou muito. Eu estou querendo trazer esse realce aqui para o impecável, para a impecabilidade da palavra. Porque começa ali. E isso você já está exercitando a consciência, já está tudo isso aqui, você já está trazendo para a consciência. E é isso que vai mudar. Não é da noite para o dia, é uma prática constante diária. É o tempo todo ficar analisando, é o tempo todo não deixar esses símbolos mandarem em você. Ele diz que a palavra é muito poderosa e que a gente tem que ter o poder da palavra, não a palavra como símbolo mandar na gente, né? Quer falar? Não, eu queria falar que exatamente isso, né? Essa questão do poder do símbolo, de você ser impecável com a palavra, mas a começar dentro da sua mente, porque a gente acha que é só assim, quando eu for falar com outro, vou ser impecável com a minha palavra, mas começa com essa comunicação interna, que eu Boa, já comentei mil vezes aqui, Raquel. quem acompanha a gente sabe que eu falo, né? A questão dos diálogos internos, que é chamado self-talks, né? Diálogos internos. O que que essa vozinha interior fica falando? Vem ali aquele juizinho interno, né? Que vem falando Me ali e tirando. faz você acreditar. O tirano, exatamente. Faz você acreditar naquilo, ficar lá se chicoteando, ficar se culpando, revisitando o passado, como a gente disse, se punindo. Então, assim, concluindo, tirando conclusões, né? Uhum. Então, começa essa questão da impecabilidade, né, da impecabilidade, da gente realmente trazer isso à consciência, em primeiro lugar, dentro da gente, conosco mesmos, Boa. como que estamos, esse diálogo internos aí, né? Como que a gente está utilizando essa consciência também dentro de nós. Total. Porque, na verdade, esse é o pior, eu acho, né? Depende, cada caso é um caso. Tem gente que tem um mundo externo muito tóxico, né? Mas mesmo você vivendo num mundo externo muito tóxico, se o seu diálogo interno é positivo, você ainda consegue seguir adiante. Agora, se mesmo com o seu ambiente externo muito bom e o seu diálogo interno muito ruim, então eu acho que ele é o grande fundamento, né? É o principal. E aí eu fico pensando, até nas minhas próprias questões, que às vezes voltam e tudo mais, agora quando volto eu falo assim, tchau, já foi. Porque eu já pensei, já esmiucei, já fiz o que tinha que fazer, já sofri as consequências, e agora acabou, foi. Entendeu? Pensa que é livramento e deixa aí. Deixa aí, igual na meditação, que a gente se pega ali pensando e a gente quer esvaziar a mente, aí quando você se dá conta, você fala, passa igual uma nuvem, deixa passar. Sabe? Deixa passar, não dá corda, não reaviva, não traz aquilo à vida, não É. traz aquilo para o presente. E aí fica lá, a não ser que você queira realmente fazer um inventário, ó, lembrei a palavra, fazer um inventário sobre aquela questão. Aí você pega foto, relê diário, aí pergunta para uma amiga como é que foi aquilo que você não lembra direito. Aí beleza, aí você está fazendo uma investigação. Agora, se você já fez, se aquilo tudo já passou, você só está com uma culpa eterna,
Vamos se livrar disso, gente, porque isso é tóxico, isso é muito ruim. E isso tá piorando esse diálogo interno, né? Que a gente fica se julgando. Ai, mas como é que eu fiz isso? Ai, eu sou péssima. Ai, meu Deus, tal pessoa sofreu, tal pessoa não sei o quê. Por que que eu fiz isso? A minha vida teria sido diferente. Nananã. Umas coisas assim de trabalho, de amor, do que quer que seja, que você fez suas escolhas. Na hora, era o que você tinha para dar. Na hora, era o que você achou certo, ou era o que você pôde fazer. Então, a gente se culpa, a gente é muito duro com a gente mesmo às vezes, né? Igual a Kel falou ali. Vamos se E a perdoar. gente, sim, e além de se perdoar, a gente precisa começar a duvidar dessas vozes do tirano, né? Então ele fala que não duvide, ao invés de duvidar da verdade, duvide das mentiras que Pô, fazem você não acreditar mais em você mesmo, porque aí você perde a sua autenticidade, você para de confiar na vida. Então ele fala porque o antídoto para isso é você seguir todos os instintos com os quais você nasceu, parar de duvidar, né, do que você é. E com isso você recupera o poder da sua autenticidade e a confiança em si mesmo e na vida. Isso é maravilhoso, né, gente? Isso é muito lindo. Ele fala que esse compromisso diz respeito a estar no paraíso e ao paraíso estar em você. Então ali a gente volta a ser autêntico, a acreditar em si mesmo sem qualquer dúvida, tá? Porque qualquer dúvida pode acabar com essa experiência do paraíso. Então, assim, a gente precisa realmente trazer isso à consciência. Às vezes a gente está com um sentimento de dúvida, né? De si mesmo, de nós mesmos. A gente está com uma insegurança, um medo, enfim. E aí a gente tende a generalizar isso, mas de uma forma negativa e sempre com esse filtro aí, essa influência do tirano dentro de nós. Então, por exemplo, uma paciente minha, ela tava, sei lá, ela terminou lá com um cara que ela gostava, um ex lá dela, nananã, e tinha um cara chato que ficava no pé dela, tarará, e ela rapidinho já imaginou assim, gente, porque o cara tava insistindo muito e ela já, né, deixou claro que não rola, não sei o quê, e ela falou: "Nossa, será que é assim que o fulaninho me vê? É como eu estou vendo ele?" Que o fulaninho me vê, ela começou a duvidar do que ela teve, porque eles até se desentenderam no final da relação, no momento estão separados, mas realmente eu que acompanhei, vi, e ela, no íntimo, sabe que ela realmente viveu uma história verdadeira, que aquele amor ali que eles vivenciaram foi autêntico, né? Mas ela começou a questionar isso, duvidar disso. Na medida em que porque ela estava tão insegura, triste, chateada com o término do relacionamento, que quando ela vivenciou ali uma situação onde ela ficou tendo uma rejeição do cara, e como ela no momento está se sentindo rejeitada, ela começou a duvidar do que ela viveu. Só que assim, eles podem não estar juntos, mas eles viveram uma relação verdadeira, entende o que eu quero dizer? Não sei total. se ficou claro, Ficou, tem um pouco ficou. confuso. É. Porque, gente, desculpa, mas hoje eu vou te falar que eu tô cansada, viu? Meu cérebro ainda tá assim, meio que, sabe quando você não dorme bem? Tá? Eu tô meio confusa aqui na minha Não, não, comunicação. deu para Não, entender não total. estou sendo muito impecável na palavra, mas estou Tá aqui dando o sim. meu melhor, tá? Não, você está Mas, sendo super enfim. impecável. Deu para entender Mas, totalmente. Me fez até é, pensar num paralelo de trabalho, às vezes, que você era Não, mas muito rapidinho, bom. bastou eu lembrá-la disso. Eu falei, que isso? Você tá duvidando do que vocês viveram? Porque, gente, eu fiquei chocada. O cara era apaixonado por ela. O cara já fez 1000 atos. No momento, eles acabaram se separando por uma má comunicação, por um desencontro lá, um probleminha. Mas, assim, ele é apaixonado por ela. E eu falei, que isso? Você começou a questionar, achando que ele tá, sabe, tendo esse sentimento que você tem com aquele cara que você não gosta, entendeu? Uhum. Enfim, então eu fiquei vendo como a gente pira, entendeu? E até ela ficou, você acha, é mesmo? Sabe? E esqueceu o tanto que ele amou, o tanto que ele fez um bando de coisa por ela, que demonstrava esse amor. Enfim, então a gente tem que refletir, porque isso realmente É acontece, muito, né? muito fácil disso acontecer. É muito fácil. Qualquer TPMzinha já te faz questionar tudo, ou então qualquer rejeição, que às vezes está só na nossa. Qualquer festinha que você vai, que você tinha uma expectativa X e ela foi Y, você já começa a achar um monte de coisa ruim. A gente tem uma tendência à insegurança, eu acho, né? Eu acho. Assim, de uma Porque a forma gente geral. não. É o que ele diz aqui, a gente começa a acreditar nesse mundo, na programação, a domesticação que faz a gente se desconectar da gente mesmo, da gente esquecer que todo o nosso poder pessoal está dentro da gente mesmo, que esse salvador que a gente projeta fora começa dentro da gente mesmo. A gente esquece que somos pequenos deuses em desenvolvimento, em evolução, né? Que Deus também está dentro da gente. Lembra que ele falou sobre Isso isso? me faz Então a gente começa a pensar. desconfiar da gente, desconfiar da vida. Eu acho também
também que tem uma coisa mais profunda da sociedade, assim, que valoriza muito as pessoas jovens. Então você começa a envelhecer, já começa a sentir que você não tem valor. Valoriza muito as pessoas bonitas com padrão X, que hoje em dia tem se falado muito sobre isso. Aí você vê que é 1% da população, você fala, então não tem valor. Aí valoriza as pessoas que têm um nível aquisitivo, que fala? Um nível Poder financeiro aquisitivo. alto, poder aquisitivo alto. Aí você fala, ih, é 1% também, então não tô ali. Sei lá, eu acho que todo o nosso mundo gira em torno dessas crenças, que são muito difíceis de alcançar. A gente raramente Padrões. vê as pessoas valorizando o comum, ou a bondade, ou assim, a simpatia, a gentileza, né? As pessoas querem ver o circo pegar fogo, as pessoas querem ver barraco, as pessoas, tudo bem que tem uma curiosidade do ser humano, né, que sei lá, que às vezes quer ver o acidente, quer ver as coisas que não são comuns e as coisas que são ousadas, diferentes, porque tira um pouco elas da rotina, sei lá. Tô pensando aqui com os meus botões, né? Mas eu acho que a própria sociedade, de uma forma geral, os valores que estão mudando, a meu ver, porque antes era pior, eu acho, né? Você tinha que casar com tal tipo de gente, você tinha que ter tal tipo de profissão que você não gostava. Acho que a gente era impelido a ser menos autêntico no passado do que hoje. Você queria escolher uma faculdade, você falou, isso aí não dá dinheiro, não. Aí você tinha que desistir e fazer outra coisa. Ou você tinha que casar com tal pessoa, mas não gosta dele, não. Mas tem que casar porque sei lá o quê, você vai ter uma boa condição. Então, acho que tudo isso foi sendo trazido e a gente tem uma tendência a falar, caramba, os meus valores, eu não vejo eles sendo enaltecidos, eu não vejo sendo valorizado essas coisas que são comuns, mais comuns a todos nós, ou que deveriam ser, né? Por exemplo, eu me apaixono pela bondade das pessoas. Me apaixono mesmo pela bondade das pessoas. Eu falo, gente, nossa, se a pessoa ajuda um animal, ou se a pessoa, sei lá, vem, Bubu, ele tá achando que tá preso. Se a pessoa faz alguma coisa assim de cai um negócio no chão e a outra pessoa pega e dá um sorriso, eu choro de ver. Sabe? Vai falando aí, Kel, deixa eu só puxar ele, só um segundo, senão ele tá igual o Beninho hoje. Peraí. É. Não, mas é exatamente isso, são padrões estabelecidos, né? E aí a gente perde essa questão desse olhar para o quanto cada um é diferente. Tipo, ela falou ali da beleza, cada um tem uma beleza única, cada um tem um valor ali que, né, se é expressado pela sua aura, fica ali no seu campo magnético, você acaba passando, né, os seus valores, que é o seu brilho único, é o que você vibra, né? Então, assim, mas em geral, a nossa sociedade tende a colocar ali padrões e determinar regras, e tudo que está no livro da lei, né, é o que deve ser obedecido, o que está fora, não. E é justamente isso que a gente tem que começar a contestar, questionar e se rebelar. É, eu vou pensar um pouco mais depois com meus próprios botões, porque isso me fez refletir, assim, da onde vem essa tendência, a gente sempre achar que não é suficiente, sabe? Se isso é Uhum. realmente para a maioria das pessoas assim, e da onde vem isso, para a gente trazer para consciência mesmo. Porque eu fico pensando, aí os filmes de herói, por exemplo, a gente ama, né? Um herói. Uhum. Então, tem ali um valor da bondade. Sei lá, eu estou ainda tentando entender, assim, se vem da publicidade, se vem dos nossos pais mesmo, ou se é tudo junto e misturado, né? Porque, poxa, e pensando também qual seria o movimento ideal, assim, para a gente fazer, sabe? Se você vai criar uma criança, por exemplo, e aí, como é que você cria? Porque ao mesmo tempo você tem que preparar ele para o mundo. Então as pessoas colocam medos nas crianças, né? Mas porque também não pode ficar achando que é um mundo cor-de-rosa, porque não é totalmente cor-de-rosa, tem vários perigos. Então, assim, é um pouco confuso isso. Depois a gente traz É mais complexo, informações. né? Na verdade. Mas assim, né, é um pouco de tudo que a gente veio falando aqui. Tem a domesticação, que é essa programação mental, essa imposição de valores que são definidos como os valores certos, né, verdadeiros, e que muitas vezes estão totalmente desconectados com a sua autenticidade, com quem você realmente é, com os seus reais valores. Né? Então, assim, tem tudo isso num contexto social, tem a questão da comparação,
né, que faz parte da nossa própria construção de autoimagem, que eu já contei aqui, mas só rapidinho, já falei, mas deixa eu só citar que eu acho que isso é importante, que é o fato de que a gente não tem, a gente não nasce com uma noção integrada da nossa totalidade. A gente nasce muito despedaçado, vulnerável do cuidado, né, enfim, desses cuidadores, de pai, mãe, enfim, quem quer que tenha cuidado da gente, e a gente deposita essa projeção ali de um salvador e tal no externo. A gente não vem assim, um animalzinho se vira. O ser humano não é totalmente dependente, porque somos seres sociais. Então, essa já é a nossa primeira marca social. Mas isso nos coloca muitas vezes nessa dependência ali do olhar do outro, da aprovação do outro. A gente acaba projetando muito fora. Né? E até já citei, lembra quando eu falei do estágio do espelho, que é uma coisa que é estudada, dos bebezinhos, papapá, que eles começam a ter essa noção do todo muito tempo depois, não é logo que eles nascem. Uhum. Assim, é pelo menos uns 6 meses depois. Então aí ele começa a se ver num amiguinho mais ou menos da mesma idade, ou no espelho com a mãe ajudando, e falando ali, ó, você, bebezinho, papapá. E aí ele entende que ele é um, a mãe é outro. Enfim, isso tudo para relembrar aqui rapidinho, citar rapidinho que a nossa autoimagem, ela começa muito com esse olhar externo, seja do espelho, seja da comunicação da mãe, seja no amiguinho ali, que nos dá essa imagem da nossa totalidade. Então, é uma coisa que nos deixa frágeis. E a gente precisa só trazer isso para a consciência, porque faz parte da nossa constituição mesmo, psíquica, emocional. Mas a gente precisa trazer isso à consciência para entender por que a gente fica tão vulnerável à opinião dos outros, ao olhar, a essa aprovação do outro, Uhum. né? E às comparações. Né? É. Então, essa autoimagem vem muito de fora, mas se a gente trouxer a consciência, que é o que a gente faz Uhum. aqui e tal, quando a gente começa a questionar, tarará, a gente vai se libertando disso e vai falando, não, peraí, eu não vou por esse caminho, deixa eu ver o que faz sentido para mim. Então, mergulho interior, trazer para você, fazer o tal do inventário, Uhum. né? Refletir sobre tudo isso, questionar, confrontar, tudo isso que a gente vem falando. E fora o que você também citou, Lio, além de tudo isso, da constituição psíquica, né, vindo de fora, da domesticação, além do mais, tem a criação dos pais, que vêm muito despreparados, né? Não tem uma orientação assim sobre como criar os filhos. Agora isso vem melhorando, mas assim, ainda é uma questão bem delicada. Então, mesmo sem querer, muitas vezes eles erram ou são limitados mesmo, aí cada um tem, né, as suas questões individuais, mas assim, tem ainda muitas dificuldades nessa educação mesmo, nesses primeiros modelos de infância que a gente recebe, Uhum. e ali a gente está formando esse senso de autoimagem, essa imagem de mundo, de relações, do que é isso, do que é aquilo, esses primeiros conceitos. Então, tudo isso ainda é muito pouco é, estudado, pouco orientado, os pais não são Sabe, orientados, sabe o que eu né? fiquei pensando? Eu perguntei aqui pro pessoal o que que vocês acham. Se passar alguma coisa na cabeça de vocês, escrevam aqui pra gente que a gente vai dar Legal. uma olhada. Mas eu fiquei pensando também, de uma forma um pouco mais primitiva, só pra gente finalizar, que falta pouquinho, tá, gente? Já tá acabando. Uhum. É, eu fiquei pensando na coisa primitiva da manada, né? Que a gente, como nós somos animais que vivem em bando, a gente sempre quer fazer tudo que a manada faz, um vai, a gente vai atrás, a gente tem uma coisa instintiva de seguir isso. E a gente ser autêntico é se destacar um pouco dessa manada principal, talvez achar outra manadinha, outras manadinhas e tal. Mas da manadona, a gente se destaca para ser autêntico, porque somos muito diferentes e somos impelidos a agir de forma quase que igual. E aí, agora que a gente não sobrevive mais na savana, né? A gente ainda tem esses resquícios, talvez, por isso que eu quero depois pensar mais sei lá, só para completar aqui o pensamento. Mas talvez a gente ainda tenha esses resquícios, e agora que a gente não vive mais nessa questão de sobrevivência na natureza e tudo mais, a gente ainda tem dificuldade de fazer o diferente, de fazer. Porque a aceitação, eu sei também por causa dos cachorros que vivem em bando. Para eles, você colocar eles fora do bando é a pior punição que pode fazer, porque isso para eles significa morte. Porque quando eles estavam em bando, eles sobreviviam. Se um desgarra ou se perde ou qualquer coisa, eles sempre morriam, porque sozinhos eles não conseguem lutar contra os predadores. Então, a gente tem talvez instintivamente
essa necessidade de se sentir igual, de se sentir aceito, de fazer tudo certinho ali dentro do que a manadona faz, para a gente não se sentir excluído do bando. Então, talvez também tenha a ver com isso. Só que agora a gente pode fazer isso com responsabilidade, com consciência, né? E descobrindo essa nossa autenticidade. Eu acho maravilhoso que está rolando esse movimento de a gente abraçar a nossa unicidade, a nossa unicidade, o quanto que a gente é único, o quanto que a gente é especial sendo exatamente do jeitinho que a gente é. E hoje em dia a gente poder olhar para isso, hoje em dia a gente poder assumir a gente só assim mesmo e dar risada disso, porque antes a gente ficava com essas máscaras sociais disfarçando e tudo mais, né? Enfim, para finalizar, queremos ouvir vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma lida. Só para finalizar, que eu achei lindo esse final aqui do livro, ele fala que essa frase eu quero até destacar essa semana aqui no grupo. Ó, Toti, já fica atenta. É muito mais fácil ser você do que tentar ser o que não é. Essa é a frase para a gente pensar. Sim. Porque, na verdade, dá um trabalho danado, gente, ser o que a gente não é. Ou a gente fingir que gosta de tal coisa e tentar agir de determinada forma que não é natural pra gente. Dá um trabalho danado, gente. É quase um trabalho de Atrix. Então, poder se abraçar e se aceitar do jeito que a gente é e ser espontâneo, ser natural, é tão bom quando a gente encontra pessoas assim, que não estão afetadas, né? A gente chama de pessoa sem afetação. Kel, você congelou. Eu falei, ela tá, ela tá assim, amarradona, mas não, ela congelou. Vamos esperar voltar. Eu usei o termo errado, não é unicidade. Eu quis dizer quando a gente é único, tem uma outra palavra. Eu também tô com a cabeça meio da festinha de ontem, né, gente? Gente, congelou tudo, só eu tô aqui, será? Escrevam alguma coisa aí pra mim, pessoal, pra eu saber que vocês estão aqui, só que ela congelou, enquanto eu chamo ela de novo. Vocês estão aí? Deixa eu ver se eu acho a Kel. A gente já vai finalizar, tá? Estamos já no finzinho da nossa live. Kel, manda aí alguma coisa. Ah, o pessoal tá aqui. Ufa! Já pensou? Eu tava falando sozinha um tempão. Outro dia eu li essa palavra. Não é unicidade, Ai, quando a gente é único. Me ajuda aí, gente. Tem uma palavra para isso. Tô tentando achar a Kel. Ah, agora ela voltou. Pronto. E ele diz também que o grande desafio é a gente ser a gente mesmo. A gente tem medo de ser a gente mesmo. Ué, você tinha voltado com a mesma carinha que você tinha congelado. Agora descongelou. Só para vocês não acharem assim, ué, que estranho, que ela tá tão normal, não mexeu, hoje não andou. Só para vocês terem um pouquinho de emoção, a minha bateria tá acabando. E sabe quando o carregador tá com mau contato? Enfim, não tá conseguindo voltar. Tá. Ai, um negócio aqui, gente. Vamos Mas finalizar deixa eu só então. falar ali, enquanto Antes você que a estava sua bateria acabe de falando. vez. Não, agora eu consegui, por isso que eu tive que sair. Tá. Mas enfim, enquanto você está falando, você estava falando ali essa última reflexão, eu estava lendo exatamente essa frase, ó. O importante é a sua própria experiência. Quem se importa com o que as outras pessoas estão sonhando? Isso não é importante. O importante é a sua própria experiência, usar todas as ferramentas que você tem para confrontar o que você acredita, para ver a verdade, para ganhar a sua guerra pessoal. Amei isso também, né? Então é muito essa coisa de retomar as rédeas da sua vida, né? Que ele até fala, parta para ação. Tem uma hora que a gente tem que parar de tentar. A gente começa se conscientizando, confrontando, tentando mudar isso, tentando mudar aquilo. Agora ele já está convidando assim, agora, ó, chega um momento, vai amadurecendo, vai refletindo e chega um momento que você tem que partir para ação, não tenta mais. E aí sim você vai recriar todo o seu mundo, né? Achei isso incrível, Rapidinho. gente. A palavra é individualidade, tá? A gente abraçar a nossa individualidade, né? E ser individualmente, aquilo que é só você é assim. Então a gente tem que dar poder para isso. Fazer todo esse inventário, essa varredura, essa investigação, descobrir e peitar isso, né? O que você é, o que você gosta, o que você quer. Isso é o caminho da verdade, é o caminho do amor, é o caminho da saúde, consequentemente, né? Porque quantas vezes isso machuca a gente quando a gente não está em contato com a nossa individualidade. Para finalizar, ele fala que vencer essa guerra dessa segunda atenção, né, que é a guerra contra todas essas mentiras, é recriar todo o seu mundo. Então,
Isso que a Kel acabou de dizer, é o grande trunfo. A gente entra nessa guerra para a gente recriar todo o nosso mundo. E aí ter esse poder, pegar o poder para a gente, botar ele nas nossas mãos e falar: agora eu quero que seja assim. E não do jeito que me impuseram, não do jeito que estava sendo. Simplesmente estava sendo. A gente não quer chegar no fim da vida, olhar para trás e falar: gente, eu fui tudo que eu não queria, eu fiz tudo que eu não queria. Para com isso. Vamos se libertar disso. Isso é liberdade, né? Voltar a confiar em nós mesmos, na vida, né? E frear realmente, de repente, coisas que são valorizadas na nossa cultura, na nossa sociedade, mas que não fazem sentido pra gente. Então a gente tem que realmente ir filtrando isso, se blindar mais, né? Ó, Tô te Então a gente vai perguntou viver em aqui. sociedade, vai ter um bom senso ali para conviver bem em sociedade, mas se ouvindo mais, se respeitando mais na sua individualidade. A Kel Fala, o que que a Tati falou? A Totti perguntou se era autenticidade, a palavra serve, mas era individualidade, é o que eu estava buscando. Kelzinha, vamos terminar então. Deixa eu só ler aqui, ó, é, Sim. algumas mensagens sobre aquilo que eu perguntei, ó. E se alguém tiver dúvida, ainda tem tempo de mandar alguma pergunta, tá? Que a gente está acabando. Sobre os animais tem relação com o instinto de sobrevivência, não é? Penso que o humano também carrega esse instinto, talvez seja por isso que seguimos a manada. Exatamente, Camila. É isso que eu estava dizendo. Eu acho que tem um caminho por aí também, porque não é possível, né? A gente ir tanto nessa tendência assim. Unicidade, aí concordo. Ir com a manada vai ficando no nosso subconsciente que isso é o certo para nossa vida também. E nem sempre é assim. Boa, Sabrina. É a A domesticação, gente. É a primeira domesticação. coisa que ele fala, né? Antes do primeiro compromisso. Revejam lá no quarto compromisso, aquele primeiro capítulozinho antes do primeiro compromisso. Meu Deus, é muito maravilhoso esse processo da É domesticação que ele explica. mesmo. É um pré-capítulo, gente. Leiam. A Kel tinha falado muito, eu tinha pulado, porque eu estava relendo o livro, né? Aí eu li no avião, pirei, assim. Achei o melhor capítulo, praticamente. A parte da domesticação, do outro livro, Os Quatro Compromissos, tá? Tá aqui, tá tudo aqui, salvo. A Gisele Alves, nossa querida, que tá sempre aqui. Acho que é complicado essa questão de não nos enxergarmos como seres livres, mas sim como dependentes demais. Total, Gisele. A gente precisa pegar essa autonomia de volta, né? Ai, Kel, a gente tem que Tem que fazer ressignificar, esse. ressignificar, né? Essa É, primeira dependência ali, de onde a gente vem, é a nossa origem, mas a gente não precisa parar ali. Agora, quando crianças, ele fala, a gente não teve muito como se defender contra isso, mas agora que a gente está se conscientizando, a consciência é o primeiro passo para a é o liberdade, mais né? importante. Aí, ó, Sim. muitas vezes somos aquilo que os outros querem que somos. É preciso muito autoconhecimento para escapar disso. Pô, muitas vezes mesmo, no trabalho, a gente é podado, nas relações, em tudo, né? A própria educação já faz isso com a gente, que é bom ser educado, óbvio, mas tem um limiar ali muito sutil de perder a personalidade ou se comportar bem em sociedade, né? Aqui a outro dia ressaltou até que nosso limite termina quando começa o do outro. Então, isso é importante respeitar, óbvio. Mas fora isso, o que está dentro do seu limite, a gente tem que se libertar. E a gente tem que lembrar que é aquele mundo de símbolos que a gente vive, que é como a gente se comunica, né, nós humanos. Então, às vezes, não são nem coisas que são ditas, mas são coisas que estão ali no campo, que você sente, que tem um determinado comportamento que é aceito, outro não, que vai ser julgado, que vai ser mal visto, que às vezes com um olhar você já vai esfriando, já vai se policiando. Aí, quer dizer, você já tem todo esse background aqui que eu falei, você vai ficando inseguro, você vai deixando de fazer aquilo e vai, né? Quando Vai você vê, você seguindo. vai se afastando de tudo que era instintivo para você. Quando você Então vê, é você isso que nem ele vem nos sabe mais convidar. quem você é, né, Kel? Isso que ele vem nos convidar, a seguirmos mais os nossos instintos, a ouvir mais a nossa intuição, a ouvir o que a gente tem vontade, né? Não é para desrespeitar o outro, é para continuar tendo esse bom senso para conviver bem em sociedade. Não é para ser um loucão ali que sai fazendo tudo o que quer e dane-se os outros. Tem que sempre ter noção do que ele disse aqui nesse capítulo também, né? De que toda ação nossa tem suas consequências, ação e reação, mas não se desconectar de você mesmo, né? Exatamente. Ó, o Jeanzinho, ressignificar, estou usando muito na minha vida. Parabéns, Jean. E é isso aí, Muito ressignificar, uma palavra bonita, inclusive, né? Eu também estou usando muito isso na minha vida. E o Jean se formou em veterinária, fiquei sabendo, parabéns. E ó, muito Morgana, para finalizar, é um preço alto que se paga para sermos original, autêntico, mas vale muito a pena. Boa, Morgana. boa, Momô. Beijos. Ela está sempre aqui também com a gente. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente já vai se despedindo. São 8:55. A gente fez um trato aqui, eu e a Kel, para a gente
ter uma pontualidade para a gente poder se programar todo mundo, né? E então a gente quer entregar pontualmente aqui a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. É muito bom estar aqui com vocês. A gente tem um carinho enorme por esse nosso projeto, por essa galerinha que está aqui sempre é, fiel e participando, e lendo com a gente, comprando os livros. A gente não ganha nada com isso, não tem apoio de nada, até porque não dá para pedir patrocínio e apoio de livraria, porque, né, é uma tristeza, as livrarias do Brasil quase não existem mais. Uma dó, porque eu amo livraria, eu amo livros, eu amo ganhar livros e eu me sinto muito feliz de poder estimular todos vocês a lerem, principalmente com esses grandes mestres que a gente escolhe com todo carinho para vocês. Muito, muito. Também fico muito feliz da gente, né, de nos estimularmos aqui nesse lindo caminho de autoconhecimento, de evolução pessoal através da leitura. A Uma coisa que, gente infelizmente, também não é mais tão valorizada na nossa sociedade. Que bom que já estamos fazendo um movimento ali de questionamento, né, mantendo isso ali com seu devido valor. é muito enriquecedor para a gente fazer isso aqui, porque a gente aprende muito, a gente ganha muita riqueza dessas aqui, ó, que não é, né, riquezas de valores daqueles inestimáveis. Então é isso, é assim que eu me sinto. Um beijo grande para todos vocês. Beijo, Kelzinha. Tá linda, Tchau, maravilhosa, feliz pessoal. de novo, Obrigada por todo o Chico. carinho. Obrigada por todo o amor, obrigada por toda a torcida, todas as lindas, maravilhosas vibrações que eu estou recebendo aqui de vocês e pelas mensagens, por tudo. Obrigada pela presença também. Beijo, Lilzinha, obrigada por tudo. Amo vocês, beijos. Também, beijão, gente. Até quarta-feira que Até vem. a próxima.